Será que existe a possibilidade de operar em dois mercados ao mesmo tempo, utilizando apenas uma estrutura operacional para ambos mercados? Bom, nessa aula você verá algumas operações que eu realizei em opções e, ao mesmo tempo, no Forex, com as mesmas marcações, com a mesma estrutura da análise, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. No EuroSD, compartilhei exatamente essa análise para minha turma. Inicialmente, o mercado havia apresentado padrão topo duplo, que sofreu uma manipulação, desenvolve uma forte estrutura de baixa, finaliza aquela movimentação impulsiva e volta a subir de forma corretiva em busca de uma região de interesse. Até então, compartilhei que assim que o mercado buscasse essa região de oferta, captura de liquidez e Fibonacci, nós podemos trabalhar vendido e especulando a continuação daquela tendência principal de baixa. Observe aqui no gráfico com muita atenção para você compreender toda a estrutura dessa análise. Vamos lá! Inicialmente, o mercado estava trabalhando uma tendência principal de alta, no qual realizou uma onda de impulso, correção, impulsão, apresentou um padrão topo duplo e realiza uma pernada de baixa rompendo a linha de pescoço daquele padrão. Quando o mercado configura esse tipo de estrutura, remete a uma reversão de tendência, que até então muitos passaram a vender no rompimento do padrão topo duplo e outros venderão no pullback do padrão, especulando que haverá uma estrutura de baixa, de acordo com a troca de tendência, dessa de alta para uma nova de baixa. Porém, dois motivos pelo qual esse padrão topo duplo será manipulado. Primeiro motivo, esse padrão topo duplo foi configurado na onda 4, realizou a onda 1, 2, 3, fez a onda 4 corretiva e então está gerando muita liquidez acima dos topos, incentivando o pessoal a vender de forma antecipada para que a quinta onda capture aquela liquidez que está sendo gerada através da onda 4, que é uma onda corretiva. Primeiramente, é muito importante que você entenda que o mercado trabalha em ciclos, como por exemplo, onda 1 de impulsão, 2 de correção, 3 de impulsão, 4 de correção e 5 de impulsão, finalizando aquele ciclo impulsivo para que o mercado possa dar início a uma nova movimentação. Então, para que o mercado possa validar um padrão verdadeiro de reversão, deve ser realizado no final daquele ciclo, ou seja, na quinta onda. Se o mercado configura um padrão de reversão na pernada 4, pode ser que seja um padrão falso, um padrão que está te induzindo a cometer erros, gerando liquidez, para que a quinta onda capture e após isso apresente a reversão que você estava especulando inicialmente. Então, de acordo com essa teoria, se o mercado precisa realizar 5 ondas para finalizar um ciclo, por exemplo, onda 1, 2, 3, 4 e 5, para que após isso ele possa reverter aquela tendência para uma nova queda, qual é o sentido do mercado apresentar um padrão topo duplo na onda 3 para 4? É apenas para induzir a grande massa a vender de forma antecipada. Muitos venderão no rompimento e outros no pullback, especulando abaixo do ativo. E essas operações de venda geram muita liquidez acima dos topos, para que a quinta onda capture aquela região e após isso reverta aquela tendência de acordo com o que o padrão havia sinalizado anteriormente. E o que o mercado fez após essa estrutura? Ele de fato apresentou uma movimentação muito forte de queda após a reversão de tendência, começa a subir de forma corretiva e nesse momento o cenário para minha turma. Quando o mercado buscar uma região de oferta, nós podemos vender, especulando a continuação desta movimentação principal de baixa. Acompanhe no gráfico. No tempo gráfico de 3 minutos, inicialmente o mercado realizou a onda 1, 2, 3, na onda 4 configurou aquele padrão topo duplo, rompendo essa última mínima, incentivando muitos a venderem de forma antecipada, gerando muita liquidez acima dos topos. O mercado captura os vendidos e após isso realiza movimentação de baixa com bastante intensidade, demonstrando interesse vendedor. Após finalizar aquela onda de impulso, o mercado começa a subir de uma forma muito mais fraca, de uma forma corretiva, indicando que não há intensidade nessa movimentação de alta, não há interesse nessa movimentação. Portanto, haverá apenas uma estrutura corretiva em busca de uma zona de oferta para que o mercado possa continuar aquela movimentação principal de baixa. Desta maneira, compartilhei exatamente essa região de oferta para a turma, que é esse padrão Doji que antecedeu a baixa do ativo. Fibonacci, tínhamos a 70%, puxando desse topo até o fundo, 70 exatamente no meio da oferta, ponto excelente, e de acordo com essa movimentação corretiva, o mercado vinha apresentando aqui topos intermediários. Sinalizei que quando houvesse a captura desta região cravando nesse ponto, podemos trabalhar vendido, especulando a baixa do ativo.
Durante essa movimentação de alta, o mercado manipula essa região de resistência, invadindo a nossa zona de oferta e cravando milimetricamente na 70%. Após atingir a região de interesse, não venderemos no toque e esperaremos o mercado configurar uma rejeição, ou seja, a formação de um padrão de reversão que remete que haverá uma troca de tendência daquela micro de alta para uma nova de baixa. E observe que nesse caso o mercado apresentou um padrão estrela cadente, que é formado a partir de um corpo muito pequeno e pavio na parte superior, sendo ele maior que o corpo. Ou seja, é um candle de tamanho pequeno e o pavio na parte superior grande. Então, se o mercado apresentar exatamente esse padrão para você, em cima de uma zona de oferta com a sua confluência, você pode trabalhar vendido porque está indicando que haverá uma troca de tendência. De acordo com essa configuração, vendi em opções na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo o primeiro take do dia. Observe que nesse caso, para realizar a operação em opções, eu esperei um gatilho de rejeição, nesse caso um padrão estrela cadente, e após o fechamento daquele padrão, eu já trabalho vendido de forma imediata para o final de 2 velas corridas, ou seja, a operação terá duração de 2 minutos. Para a Forex, funciona da mesma forma, porém, eu tenho o desejo de prolongar aquela movimentação, surfar a estrutura de baixo que o mercado pode nos proporcionar de acordo com aquela análise. O meu ponto de entrada será da mesma maneira. Assim que ele configurou aquele padrão estrela cadente, eu vendo no Forex também. Ou seja, assim que o mercado configurou esse padrão de reversão, já monto minha venda no Forex, exatamente na abertura dessa vela e stop loss acima da oferta, e eu tenho aqui alguns alvos. O primeiro alvo seria esse fundo, segundo alvo, aquele fundo mais extremo, e o terceiro alvo, o fundo que iniciou aquela estrutura de alta. Então aqui nós temos aqui 3 possíveis alvos para o mercado buscar, favorecendo aqui aproximadamente 10 vezes o risco nessa análise. Bom, então nesse caso a gente cravou o topo de mercado com essa movimentação. Eu particularmente não surfei até esse fundo, eu saí nesse segundo alvo aqui, que também foi um ponto bem interessante, e o mercado ainda prolongou aquela movimentação ultrapassando aquela última mínima. Então, de fato, as mesmas confirmações utilizadas em opções também deram para realizar no Forex exatamente nesta movimentação, cravando o topo de mercado. Bora para a próxima análise. No GBP-JPY eu compartilhei exatamente essa análise para minha turma. Inicialmente o mercado havia rompido uma região de suporte, tornando-se uma região de resistência, em que tinha na confluência uma oferta e Fibonacci estava subindo de forma corretiva, configurando um padrão expansivo. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse tal região, poderíamos trabalhar vendido, especulando abaixo do ativo. Acompanhe essa movimentação por completa e siga todo o passo a passo. Vamos lá. GBP-JPY, tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente o mercado vem trabalhando nessa tendência principal de baixa, faz um movimento lateralizado em que apresentou uma região de suporte que concentrou 3 fundos nivelados. Primeiro fundo, segundo fundo, terceiro fundo. Uma bela região de suporte. Em que após o terceiro toque, o mercado subiu brevemente, de uma forma corretiva, até porque a tendência macro era de baixa. O mercado volta a trabalhar nessa movimentação de queda e reage com bastante intensidade no final dessa estrutura corretiva, que até então rompeu aquela região de suporte. E após o rompimento, o que era suporte tornou-se uma resistência. O que era a região dos compradores, após o rompimento, tornou-se uma região dos vendedores, para que o mercado possa trabalhar em um pullback e continuar essa movimentação de queda. O pullback seria basicamente um movimento corretivo indo testar aquela região que sofreu o rompimento, ou seja, nesse caso o mercado rompeu uma região de suporte, tornando-se uma região de resistência, e o primeiro movimento corretivo para testar aquela região seria o pullback. Perfeito, sabendo que o mercado está realizando essa movimentação de alta corretiva para testar pela primeira vez aquela região que sofreu o rompimento, ou seja, o movimento de pullback em busca da zona, eu posso trabalhar vendido e especulando abaixo do ativo. Para isso, eu preciso buscar boas confluências. Nós tínhamos uma zona de oferta na confluência, que era esse padrão doji que antecedeu a baixa do ativo. Fibonacci, esse topo até o fundo nós tínhamos ali a 38,2. Refinando no tempo gráfico de 1 minuto, a gente pode observar que o mercado veio subindo de forma expansiva, configurou uma região de suporte e apresentou topos se expandindo. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa região, nós podemos vender especulando abaixo do ativo, exatamente nessa belíssima confluência. Assim que o mercado apresentou esta rejeição na região de interesse, trabalho vendido no Forex e em opções da mesma forma. Executo a venda exatamente nesta vela,
stop loss acima da minha zona de oferta e meu alvo lá naquele último fundo, com o principal objetivo surfar aquela movimentação de baixa. Então, de acordo com essa movimentação, assim que o mercado cravou exatamente na região de interesse, favoreceu o primeiro take em opções e após isso só fomos surfando essa movimentação de baixa em busca do nosso alvo principal. O mercado crava exatamente naquele fundo, pagando aí aproximadamente 5 vezes o risco em apenas essa análise. E vamos para a última operação no GBP/USD. Inicialmente compartilhei exatamente essa movimentação para a turma. O mercado estava trabalhando uma tendência principal de alta, realizou uma forte onda de impulso rompendo o último fundo da tendência anterior, praticando choque, e entre as suas extremidades começou a subir de uma forma mais fraca, de uma forma curtiva, em busca de testar uma zona de oferta. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse aquela região, poderíamos trabalhar vendido e especulando abaixo do ativo. Acompanhe aqui na tela e siga todo o passo a passo dessa análise. Vamos lá! GBP/USD tempo gráfico de 3 minutos. Inicialmente o mercado estava trabalhando nessa tendência longa de alta, utilizando ondas de impulso, correção, impulsão, correção, impulsão, configurando vários topos e fundos ascendentes, até o momento em que o mercado realiza uma forte estrutura de baixa rompendo o último fundo da tendência de alta anterior, praticando choque, que remete a uma reversão de tendência, sendo o primeiro sinal. Então, assim que o mercado rompeu esse último fundo no tempo gráfico de 3 minutos, praticou o choque e validou uma nova zona de oferta na sua extremidade, em que eu considerei esse padrão estrela cadente, aquele reject order block que antecedeu a baixa do ativo, em que tinha na confluência a 79%. Puxando esse topo até o fundo, nós temos ali a 79, exatamente na confluência daquela região de oferta. Observe que o mercado estava subindo de uma forma corretiva entre as extremidades dessa onda de impulso, subindo de uma forma muito mais fraca em relação à estrutura anterior. Durante esse processo corretivo, o mercado apresentou um padrão fundo duplo totalmente fora de contexto, ou seja, ele usou a primeira movimentação de baixa, uma pernada, fez o primeiro fundo, topo, fundo, e o mercado realiza essa movimentação de alta rompendo esse último topo, a linha de pescoço daquele padrão, em que você já sabe, um padrão totalmente fora de contexto é apenas uma indução. Muitos passarão a comprar nessa faixa de preço, colocando stop loss abaixo dos fundos para que o mercado reaja na zona de oferta e após isso desenvolva uma forte estrutura de baixa, liquidando todo mundo que comprou naquele padrão. Então esse fundo duplo servirá como alvo de liquidez após vender naquela zona de oferta. Observe que de acordo com essa estrutura nós podemos marcar um canal paralelo, região de suporte do primeiro fundo ao segundo fundo, duplico, posiciono o primeiro topo, nós temos ali a nossa região de resistência. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, podemos vender especulando abaixo do ativo. Durante essa movimentação de alta, o mercado invade a nossa zona de oferta e toca em todas as confluências necessárias, a região de resistência e também a Fibonacci de 79%. Rejeita bastante, apresentando um padrão engolfo. Assim que essa vela subiu, fechou o padrão engolfo, eu executo minha operação de venda em opções no toque para o final da próxima vela, favorecendo um belíssimo take. No Forex, mesmo esquema, vendo exatamente no fechamento daquele padrão engolfo e stop loss. Você pode colocar acima do engolfo ou então acima da oferta. Eu coloquei acima da oferta, um pouco mais seguro. E você pode surfar até a captura daquele padrão topo duplo, fundo duplo no caso, ou então naquele último fundo. E após isso, o mercado vai direto em busca do nosso alvo, favorecendo um belíssimo take tanto em opções binárias e também no Forex, surfando essa belíssima movimentação. Na realidade, essa movimentação no Forex, colocando aqui o tempo gráfico de 15 minutos, ele foi muito além do que a gente estava especulando. Ele desceu, na verdade, ele desceu aqui aproximadamente 24 vezes o risco nessa entrada, desceu reto e lindo. Com essa análise, o mercado chegou a pagar quase 30 vezes o risco nessa operação. Obviamente, não surfei daquele ponto até aqui, eu saí nessa região de fundo, mas é uma belíssima análise cravando o topo de mercado, utilizando uma estrutura muito simples que você pode utilizar tanto em opções também no Forex. A mesma estrutura, as mesmas confirmações acabam sendo muito benéficas no seu gasto de entrada, na sua tomada de decisão de forma geral. E com essa aula você aprendeu como atuar em ambos os mercados utilizando apenas um operacional, em que o seu principal objetivo com opções será surfar os próximos minutos após reagir na sua região de interesse, de 2 a 5 minutos, depende da sua adaptação, da padronização de operacional que você definiu para você. Já no Forex, o seu objetivo é surfar até um próximo alvo, 3 vezes o risco, 4 vezes o risco ou até 5 vezes o risco em apenas uma operação.
Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e compreendido cada análise. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, te espero no próximo vídeo.